eu fico meio que desacreditado. E isso afeta a minha vida pessoal e traz outros questionamentos também, porque se eu deveria melhorar, se eu não sou um bom profissional. Então, o mercado de trabalho está bem. Finalizado o ensino superior, Carlos não consegue emprego. Quando eu termino a graduação, eu enfrento o mercado de trabalho. E, pelo menos para mim, no meu quesito pessoal, está sendo muito difícil. Eu realmente não enxergo oportunidades. Tipo, me inscrevo em links, né, que normalmente eles disponibilizam nessas plataformas de emprego, mas normalmente a gente não, pelo menos na minha visão pessoal, eu não recebo nenhuma resposta ou pelo menos uma chamada para entrevistas de emprego. O que me deixa bastante frustrado, porque eu hoje vivo com a minha avó e eu posso dizer que dono de casa mesmo, eu ajudo ela, sabe? Então toda a parte financeira advém dela. Então, entre os 38 países membros da OCDE. O Brasil ficou com a segunda pior porcentagem. Quase 36% dos jovens que não estudam nem trabalham. Atrás somente da África do Sul, que ultrapassou os 46%. A porcentagem do nosso país também é mais que o dobro da média dos 38 membros da OCDE e que a média da União Europeia. Mas quais os motivos que levam um número tão grande de jovens a entrar em uma espécie de enorme? Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, em parceria com o SESI e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aponta que 500 mil de jovens que estão na reta final do ensino médio abandonam a escola todos os anos no Brasil. Os dados são de 2019 a 2022 e podem ser ainda maiores por causa da pandemia. Por falta de recursos, teve que abandonar um curso técnico que fazia. Depois disso, nunca mais conseguiu um trabalho de carteira assinada, atualmente está na informalidade. Trabalho de autônomo mesmo, porque é o que está dando. Fiz curso também no Senai, estudei administração no Senai, profissionalizante. Fiz um curso técnico no IFPE. Não concluí, estava estudando em 2018, eu acho. Tive umas dificuldades com exatas no começo do curso, mas depois eu estava conseguindo me adaptar um pouco, mas aí veio a pandemia. Fiquei sem poder assistir aula online, porque eu estava sem computador, meu celular quebrou no tempo também. Aí fiquei com toda aquela desmotivação naquele tempo e acabei perdendo o semestre naquele ano. Acabei perdendo o curso. De trabalho. E a falta de mão de obra aqui no Brasil atingiu 81% da população só em 2022, é um número que é assustador. Esse é o maior patamar dos últimos 10 anos, de acordo com a pesquisa que foi feita pela Manpower Group. Com isso, boa parte desses jovens são jogados na informalidade ou exercem atividades pouco desafiadoras e sem perspectiva, o que leva a uma alta rotatividade de emprego. Mais do que isso, a situação econômica do Brasil também é responsável por criar a geração neném. Entre 2017 e 2019, o Produto Interno Bruto do país cresceu numa média de 1,4% ao ano. Segundo especialistas, para empregar todos os jovens que entram no mercado de trabalho, o Brasil precisaria crescer pelo menos 3% ao ano. Recentemente, em artigo publicado no Estadão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin falaram sobre algumas medidas que estão sendo estudadas para a área de educação. Uma delas seria garantir a formação dos jovens para o mercado de trabalho com uma política nacional de educação profissional e tecnológica, além da implementação do novo ensino médio e modernização do sistema de aprendizagem. A gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador, sabe, de inteligência. E para isso nós temos que investir na educação. Mas será que isso é suficiente para acabar com a geração neném?
Sobre o assunto, vamos conversar com Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. É um prazer estar aqui falando sobre jovens, um tema desafiador. Bom, Marcelo, começar te perguntando se o Brasil já se recuperou dos efeitos da pandemia sobre essa geração, sobre os que não conseguem uma ocupação, ou se ainda há rastros desse impacto, Marcelo? Rastros certamente existem, cicatrizes, etc., nesse grupo, mas eu diria que até de uma maneira rápida, por exemplo, a taxa de neném voltou já a níveis que você tinha em 2016, 2015. E, na verdade, houve uma grande crise dos jovens brasileiros, trabalhista, educacional em alguma medida. A partir de 2013, parece até que durante as manifestações eles tinham uma boa projeção do futuro, do que até então não tinha acontecido perdas, mas de lá até 2019 foram de todos os grupos na sociedade aqueles que mais perderam no mercado de trabalho, mais do que negros, nordestinos, pessoal na área rural, foi o grupo mais afetado pela grande recessão brasileira. Na pandemia, a taxa de neném atinge 30%, que é o recorde da série, mas hoje em dia está em torno de 23%. Teve uma volta desses indicadores agora no primeiro trimestre de 23%. Bom, quando a gente pensa nesse número colocado assim, 23, a gente pode ter uma percepção que é alto. Eu queria te confirmar com você, Marcelo, é de fato alto, olhando até para cenário internacional? No mundo afora, os jovens têm uma taxa de desemprego maior do que o conjunto da população. Até certo ponto é normal que o jovem esteja num estágio de experimentação, em que ele muda de emprego, tem um conceito de circulação do jovem, o jovem está sempre mudando, porque ele está numa fase de experimentação da vida dele. Mas a taxa de 23 é uma taxa alta, porque o que você espera do jovem é que ele estude e trabalhe, em geral, fazer um pouco das duas coisas. E os nenéns são aqueles que não estudam nem trabalham. Então, é um nível alto, mas já foi pior durante a pandemia. No auge da recessão brasileira, os jovens perderam mais. Então, é alguma coisa que a gente não pode relaxar. Acho que tem muito trabalho a ser feito. Mas eu acho que a gente começa a mudar de uma situação em que os jovens são os grandes perdedores, ou foram os grandes perdedores, uma situação onde falta jovens no Brasil. A demografia brasileira já está mudando e vai mudar de uma forma muito acelerada, de forma que vai faltar jovens. Isso não vai ser ruim para os jovens vão ser disputados, vão ser valorizados, mas é certamente muito ruim para o país, para o crescimento do país, para a dinâmica do país, ter poucos jovens. Então, acho que a gente está entrando agora nessa fase onde começa a faltar jovens no Brasil. A nossa projeção é que hoje tem cerca de 50 milhões de jovens. No final do século, lá em 2100, a gente vai ter 25 milhões de jovens no Brasil, portanto, vai cair a metade. Nossa, então a gente já atingiu o ápice do quantitativo de jovens na sociedade brasileira, Marcelo. Exatamente. 50 milhões foi uma espécie de uma onda jovem, que a gente chamou de pororoca jovem, porque é uma onda de longa duração, que foi de 2003 até 2020, 50 milhões de jovens se mantendo nesse patamar. Agora esse número já começa a cair e vai cair muito no mundo todo, mas principalmente no Brasil. A transição demográfica no Brasil ela é 4 vezes mais rápida do que da França. Ela só é comparável à ocorrida na China, que teve política de filho único, etc. E, portanto, hoje observa um número de jovens menor, com isso perde dinamismo econômico. Eu imagino que esse retrato sobre os neném no Brasil, Marcelo, que não seja um retrato necessariamente homogêneo, dado o tamanho do país e as diferentes realidades. Onde é mais preocupante no país? O primeiro grupo preocupante são as mulheres. As mulheres, olhando não para a geografia, para os atributos, as mulheres têm uma taxa de neném de equivalentes ao auge da população jovem todo, cerca de 30%, entre os homens é 23%. A taxa de neném é maior no Nordeste, é maior entre negros, na baixa renda. Pessoas com baixa escolaridade não estão entrando no mercado de trabalho, nem nas instituições de ensino, eles ficam excluídas.
tem um contingente grande de pessoas nessa situação. Então, ele segue, em grosso modo, os diferenciais de renda existentes no Brasil afetam mais os jovens desses grupos. Quer dizer, aquilo que a gente já sabe de como se configura a desigualdade brasileira, ela se reflete também nesse grupo, né? Os mais pobres acabam sendo mais desfavorecidos. Exatamente, tanto geograficamente quanto socialmente. Marcelo, quando a gente olha para esses dados preocupantes sobre a desocupação dos jovens, é natural refletirmos sobre o processo educacional do país. O quanto a resposta está justamente nessa ocupação e qualidade educacional, especialmente em relação ao ensino médio? Uma boa parte. Quer dizer, preciso dizer que o Brasil, se você pegar um adulto no Brasil em 1980, ele tinha em média 3 anos de estudo, que é o mesmo nível que ele tinha em 65. Quer dizer, tinha um baixíssimo nível educacional e parado. De lá para cá, a gente aumentou para 10 anos de estudo, que foi um salto grande, ainda é um nível baixo. Mas quando a gente olha estatísticas, a gente vê um salto de educação menos forte entre os jovens. No ensino médio, ele é maior no ensino fundamental 1, fundamental 2, mas teve um salto de educação importante, só que a produtividade do brasileiro não aumentou. Então, é como se a gente fizesse o dever de casa da escola, pelo menos parte dele, mas a entrega no mercado de trabalho e na produtividade, que é o que vai fazer o país crescer no longo prazo, não foi feita, e esse é um paradoxo que incomoda a todos. E aí os problemas podem estar associados justamente ao nosso contexto econômico sempre muito cambaleante ao longo dos últimos governos no país, de algum modo reflete nesse paradoxo? Eu acho que sim, quer dizer, é como se o Brasil, desde a Constituição, tivesse feito finalmente os avanços sociais que não tinham ocorrido até então, na escolaridade, a expectativa de vida aumentou, passou a ter uma certa responsabilidade social, mas sem muita responsabilidade ou consequência econômica. Então, de alguma forma, foi uma revolução social, em algum sentido, mas não foi acompanhada das mudanças econômicas necessárias. Talvez porque a gente tenha demorado, por exemplo, para fazer reforma da Previdência, que é alguma coisa que os jovens deveriam estar muito preocupados hoje, porque diz respeito a quando eles forem idosos, a capacidade deles terem os seus direitos atendidos. Então, teve esse avanço. A expectativa de vida aumentou muito, e boa parte por conta da maior escolaridade. Ela traz mais responsabilidade, por exemplo, no campo de políticas de renda, previdência, saúde, por exemplo, entre outros temas. Bom, vocês vêm acompanhando justamente essas taxas, essas variações desse contingente dos neném dentre os jovens. As políticas públicas, quando bem implementadas, as respostas, os resultados já são percebidos num curto espaço de tempo, Marcelo? Ou seja, minha pergunta é possível reverter rapidamente esse cenário? Então, um horizonte um pouquinho mais otimista para os jovens no Brasil, Marcelo? Eu acho que sim. Eu acho que é possível, a gente não pode abdicar dessa tentativa forte de mudança, ela é muito necessária. Tem algumas direções traçadas, certa polêmica em torno da reforma do ensino médio, que pega os jovens adolescentes, é fundamental. Tem cuidados que tem que se ter com a desigualdade, vamos dizer, grupos que seguem itinerários formativos em lugares mais ricos, em cidades maiores, outros não têm a mesma oportunidade, jovens em áreas mais remotas ou jovens mais pobres, mas eu acho que é uma agenda importante no sentido de dar mais conexão entre o jovem, a educação dele e as oportunidades de mercado de trabalho. Então, acho que isso é alguma coisa que está colocado. Existem políticas, por exemplo, Bolsa Jovem, que foi tentada ano passado, produziu efeito no sentido de aumentar a escolarização e as condições de vida dos jovens. Talvez falta mais dar esse incentivo diretamente ao jovem, talvez menos à mãe dele, como era feito no passado. Acho que políticas de... Isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre educação, se você mostrar os retornos da educação no mercado de trabalho, eu acho que os jovens, esse simples conhecimento disso vai motivá-lo a estudar mais, porque esse é uma parte do paradoxo. A educação tem um grande retorno no mercado de trabalho,
Apesar disso, existe muita evasão escolar. E, historicamente, a evasão sempre foi muito associada a um baixo interesse intrínseco na educação, que leva esse diagnóstico de que você tem que reformar a educação no Brasil. Os jovens são um grupo difícil de entender para quem está de fora, como nós. O próprio jovem tem dificuldade, está na fase de transição entre a adolescência e a fase adulta. Se a gente pegar os grandes problemas, não só no Brasil, mas no mundo, como violência, desemprego, problema de drogas, são muitos desses problemas que afetam mais aos jovens. Os jovens são áreas que a gente teve muita dificuldade, em âmbito global mesmo, ter um combate à altura. Por exemplo, como a gente fez em relação à pobreza. A pobreza no mundo caiu nos últimos anos, mas os problemas de juventude estão aí para nos desafiar. Entra sempre também aquele dilema de quanto o Brasil precisa incentivar o ensino técnico, né? Porque muita gente acha que só com o ensino superior a gente vai conseguir esse tipo de reversão, mas a questão de implementar alternativas, né, pós-ensino médio para que o mercado de trabalho absorva mais rápido os jovens também, né, Marcelo? Com certeza, o Brasil, mesmo em relação a México, a países que são atrasados em relação ao ensino técnico, sem falar Alemanha, que aí são os países adiantados, o Brasil está muito atrás nisso. A gente sempre teve uma ideia de uma educação meio bacharelesca, de formar pessoas para as universidades, quando pouco mais de 10% da população em idade ativa brasileira tem nível superior. Então a gente acaba fazendo um projeto que, na verdade, atende a poucos. E o ensino técnico é algo absolutamente importante para boa parte dos jovens e do mercado de trabalho brasileiro. O que você diria sobre, olhando para os dados que vocês vêm coletando há bastante tempo, junto também com os dados do IBGE, se a gente não agir, né, não colocar novas prioridades pensando nesse contingente de jovens, o que será do futuro do Brasil, olhando estatisticamente pelas projeções que vocês fazem? A gente já está vendo isso, né? O Brasil é um país que cresce pouco, é um país que tem uma grande instabilidade, porque se você cresce pouco, se você tem muita desigualdade, você acaba gerando uma certa instabilidade, e a instabilidade leva a pouco crescimento. Então, acaba criando esse ciclo vicioso em que um problema gera outro, e a gente tem que partir para um ciclo virtuoso. E a base desse ciclo virtuoso está na educação. Eu acho que é muito importante essa agenda dos jovens, é você ter um ataque frontal rápido que já produza resultados, porque muita gente defende, eu também defendo ações na primeira infância, etc. Mas os jovens a gente precisa resgatar, porque é a maior geração de jovens que o Brasil jamais teve e jamais terá pelas projeções. E agora que a gente começa a escassear o número de jovens, eu acho que isso vai ficar mais claro. E para compensar essa redução do número de jovens, a gente tem que torná-los mais produtivos, que eles consigam realizar suas aspirações. Então esse é o desafio, né? E valorizados também, né, Marcelo, que é um problema conexo, que muitas vezes esses talentos também vão embora do país e não voltam. A gente perde também as cabeças mais brilhantes de jovens que muitas vezes também acabam não produzindo para o país, né? É verdade. Os dados mostram, quer dizer, o Brasil é um país pouco aberto para receber imigrantes, poucos imigrantes vão para fora historicamente. Inclusive, em termos de estudo, a gente recebe poucos estudantes de fora, poucos estudantes brasileiros vão para fora. É um país relativamente fechado, mas as pesquisas dos últimos anos têm mostrado que a intenção do jovem de mudar de país, e os dados do Ministério de Relações Exteriores confirmam isso, quer dizer, teve um certo êxodo de jovens, então não é só a demografia que está jogando contra a juventude brasileira, mas também jovens que começam a ir para outros países, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, trabalho remoto. Então, muitas vezes o jovem pode estar até no Brasil, mas realizando um trabalho para empresas no exterior. Então, é um fenômeno complexo, mas pouco eu acho que está num mundo cada vez mais digitalizado, tem uma revolução, e o jovem tem facilidade com isso. Então, eu acho que a gente tem que descobrir as potências da juventude e incentivá-las. E eu acho que a inclusão digital, junto com o ensino técnico, educação básica, é um conjunto de atributos que os jovens têm, sim, uma vantagem comparativa.
Muito bem, nós ouvimos aqui Marcelo Neri, diretor da FGV Social, gentilmente atendendo aqui a nossa produção para a gente falar um pouquinho mais sobre um retrato dos jovens no país, especialmente nesse recorte relacionado aos neném. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, um abraço e até a próxima. Obrigado, Emanuel, um prazer, boa sorte a todos. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 22 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Catarina Moraes. A montagem é de Moacir Biasi e pode escrever para se comunicar com a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.